um assunto que está muito em alta, tá? Inclusive alguém já, acho que uma ou mais pessoas acabaram perguntando sobre isso em lives anteriores, mas como eu não estava tão contextualizado, eu acabei deixando para depois, que é sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Escreve aí no chat se você já ouviu falar dessa lei, né? Se você está a par desse assunto, porque isso é uma coisa extremamente importante para todo mundo que desenvolve software, principalmente aqueles softwares que interagem com dados pessoais, tá bom? Porque assim como já aconteceu na Europa, onde a lei, né, que se chama General Data Protection Regulation, que foi a lei que iniciou no ano passado na Europa, o Brasil também tem a sua versão, né, que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela começa a vigorar no ano que vem, tá? Então, é um assunto que é bem importante que a gente discuta, tá? É uma coisa importante, assim, eu não sou advogado, então é claro que a pessoa mais indicada para te orientar, para orientar a sua empresa vai advogado, mas eu vou trazer diversos pontos que nós já conversamos com o nosso advogado, né? Então a gente já está um pouco mais contextualizado e inclusive já aplicando algumas ações, tá? Olha só. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, tá? Ela é de 2018 e ela tramitou por mais de 2 anos. Ela já tem um certo tempo, teve muita consulta pública, teve mais de 2.500 contribuições, tá? Ela está bem alinhada com a lei que já está vigorando na Europa, né, que como eu falei é a GDPR, que é essa General Data Protection Regulation, e, claro, ela foi muito influenciada por essa lei europeia, tá? Então, qual é o objetivo dessa lei? Sendo bem claro, bem direto, bem simples. É uma legislação que tem como objetivo proteger a privacidade e a integridade de dados pessoais de todos os cidadãos, tá? Principalmente contra o uso abusivo, indiscriminado. A gente hoje está vivendo uma era da revolução de dados. A gente tem cada vez mais empresas vendendo e trabalhando com dados, né? É normal que você receba aquele marketing mais agressivo, aquele marketing do tipo outbound, as pessoas te ligam, te abordam, ela já tem muita informação tua. Às vezes você vai numa feira, você vai num evento, você compra uma coisa numa loja, todo mundo tá te pedindo dado, todo mundo tá te pedindo informação, essa informação acaba se propagando demais sem um controle necessário, tá? Então essa lei, ela vem para tentar regular um pouco isso e ela é evolução de outras leis que já existiam antes, tá? Há muito tempo já que vem se trabalhando com leis a esse respeito. Então, onde é que está o ponto mais importante, né? Onde é que está a base, o alicerce, que é onde a gente vai ter que se preocupar como desenvolvedor. Ponto fundamental é que para você fazer o tratamento do dado, eu já vou dizer o que é tratamento de dado, tá? Porque não é o que você está pensando, que eu vou tratar, eu vou manipular um dado, engloba várias coisas, né? É necessário você ter consentimento do titular. Então, por isso que você está vendo vários softwares que você usa, várias redes sociais, te pedindo confirmação de termos e condições, porque isso tem que estar muito explícito, tá bom? Você tem que ter o consentimento, seja do titular, seja do responsável legal, se for um menor de idade, tá? Para que você possa fazer o tratamento desse dado e mais, você tem que deixar claro o que você vai fazer com esse dado, com quem você vai compartilhar esse dado, qual é o fim que esse dado vai ter. Tá, então só aí, a maior parte dos sistemas que a gente conhece já vão ter que sofrer algumas alterações, né? Porque você, obviamente, vai ter que investir em termos de claros e nisso você tem que buscar um apoio legal, né? Porque se você não fizer isso, você pode estar exposto, como eu vou falar depois, a algumas sanções legais, advertências, multas e assim por diante, tá? Só para a gente entender uma coisa, tratamento, quando eu digo assim, ó, você tem que ter um consentimento para realizar o tratamento dos dados pessoais. Tratamento é qualquer tipo de operação compreendida entre a coleta desse dado, recepção, classificação, utilização, reprodução, transmissão, tô até lendo aqui, tá? Distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, olha só, eliminação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Ou seja, qualquer coisa que você faça com um dado considerado pessoal, tá bom? Você tem que ter consentimento. E caso exista uma mudança, ou seja, poxa, eu já peguei o consentimento da pessoa, já expliquei a ela o que eu ia fazer com os dados. Por exemplo,
a nossa empresa, ela trabalha com sistemas educacionais. Ou seja, uma pessoa se matricula, eu vou ter que deixar muito claro que eu estou coletando esses dados, o que esses dados, aonde que esses dados podem, que tipo de relatórios esses dados podem compor, qual é o fim que eu vou dar para esses dados, né, qual é o propósito de armazenar esses dados, que fins legais esses dados vão ter. Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, você, no seu segmento de negócio, na tua indústria, você vai aplicar para o teu caso, tá? Outra coisa importante, se houver uma mudança na finalidade, ou seja, eu contratei uma empresa que faz, de repente, algum algoritmo de Big Data, onde eu pego um volume muito grande de dados, eu traço uma tendência, então eu vou inferir se aquela pessoa, por acaso, vai ter uma chance de reprovar numa matéria, ou se ela vai ter uma chance de ter, de repente, o que a gente chama de evasão escolar, quando a pessoa desiste de fazer um determinado curso, né? Então, você tem que deixar claro, você tem que mudar esses termos e informar o titular ou responsável legal desses dados, tá? Além disso, tem uma coisa mais importante que muitos sistemas não têm, que é exatamente dar ao titular o acesso ao dado, né? Não só o acesso, mas ele deve ter a possibilidade, muitas vezes, de revogar esse dado, né? De corrigir, complementar, portar ou até, claro, nem sempre é possível excluir esses dados, às vezes eles estão sendo usados para algum fim legal, por exemplo, a gente tem que prestar contas ao MEC, então é um pouco mais complicado que isso, mas o titular desse dado deve ter esse poder, tá? Então isso vai acabar afetando muito o sistema, e vale a pena lembrar que o que é um dado pessoal? A gente fala muito assim, o dado pessoal, o dado pessoal. O dado pessoal é o dado que é capaz de identificar direto ou indiretamente um indivíduo. Tá? Não é dado de empresa, não é CNPJ, não é razão social, é dado de pessoas físicas, tá? Então você pode ter aí nome, CPF, e-mail, RG, telefone, endereço, ou até dados que você possa cruzar e chegar numa determinada pessoa, tá? Mais importante que isso, existem um conjunto de dados, denominados dados sensíveis, tá? E esses dados sensíveis, você deve tomar ainda mais cuidado na manipulação, na exposição, em quem pode ter acesso a esse tipo de dado, porque são dados que indicam crenças religiosas, que indicam posicionamentos políticos, condições de saúde e informações que podem ser usadas para, eventualmente, discriminar uma pessoa de alguma forma. Tá? Então, nesse ponto, é ainda mais restrita a lei. Então, claro, você que está numa empresa de tecnologia, você vai ter que ter não só um contrato com aquelas pessoas que detêm os dados, mas principalmente com as pessoas que trabalham na empresa, que operam esses dados, certo? Os funcionários de uma instituição que usa o teu sistema, ou mesmo as pessoas que trabalham na empresa, tá? Então, isso afeta todo mundo e é importante que você busque mais informações a respeito disso tudo e como isso pode impactar a tua empresa, tá? O que mais? As empresas, elas tem uma responsabilidade muito maior do que tinham antes, tá? Então, por exemplo, em caso de vazamento, por que essas leis começaram a acontecer, tá? Basicamente, a gente já viu muitos casos, você pode citar o da Sony, o do LinkedIn, o Facebook andando problema, vários fornecedores, várias empresas, organizações acabaram tendo problemas de vazamento de dados, tem alguns que afetaram até eleições em alguns países. Então, as pessoas começaram a se voltar muito para esse tipo de acontecimento, tá? Então, as empresas e as organizações estão sendo cada vez mais cobradas nesse sentido. Então, é importante que você, como empresa, faça tudo que estiver ao teu alcance para proteger essas informações. Por quê? Se comprovada infração, você pode receber multas que vão desde 2% do teu faturamento, limitado a 50 milhões de reais, no caso do Brasil. Claro que tudo isso ainda está em discussão, a lei vai entrar em vigor no ano que vem, né? Mas algumas sanções, advertências ou até multas podem acontecer. Tá? Além disso, o projeto prevê também a criação da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está vinculada com o Ministério da Justiça e que vai atuar para fiscalizar e garantir que a lei seja aplicada. Então se prepara para sofrer eventualmente algum tipo de auditoria. E uma estratégia que você como empresa pode usar, dependendo do tipo de empresa que você tem, tá? Ou que você integra, é o que a gente chama de anonimização dos dados.
Tá? Ou seja, você pode, de alguma forma, trabalhar com dados que não têm ligação com a identidade das pessoas. Por exemplo, se é uma empresa que tem como objetivo, de repente, traçar métricas para o varejo, né, para saber tendências de venda de produtos, muitas vezes você não precisa ter, às vezes, o CPF da pessoa, o nome completo, o endereço, você pode trabalhar simplesmente com os dados de intenção de compra. De repente você quer recomendar filme, então você só trabalha com os dados de filmes, livros, você só trabalha com os dados assim relacionados com a forma como a pessoa age, como ela assiste, que tipo de gênero, que tipo de que tipo específico, às vezes, de gosto essa pessoa tem. Então você pode tentar anonimizar esses dados, trabalhar sem essa relação, essa conexão direta, e assim você fica um pouco mais talvez à margem desse rigor que a lei vai acabar trazendo, tá? Mas fica muito forte essa ideia de que o Brasil está avançando nesse sentido. Não estou julgando se a lei vai ser positiva ou negativa, eu acho que ela vai vir para trazer um pouco mais de regulação para uma área que até então vem sendo talvez esquecida, até por ser uma área muito recente, então as pessoas nunca se preocupavam direito com o que acontecia com os dados que elas acabam entregando aqui e ali. Então a tendência vai ser que daqui para frente a gente veja as empresas talvez pedindo menos CPF. Às vezes você vai comprar um hambúrguer na esquina, o cara te pede o CPF. Nem sempre isso é uma informação relevante. Muita loja está pedindo cadastros completos, data de nascimento. Tudo isso acaba virando uma indústria, acaba virando um mercado, acaba virando um comércio, e esse uso abusivo é que faz com que essas leis acabem aparecendo, tá? Show de bola, pessoal? Então, recomendo que vocês mergulhem um pouco mais nesse assunto. Eu trouxe só uma visão até mesmo superficial do que é a lei, a que ela se aplica, que tipo de operação ela compreende e que tipo de consequência você vai ter, tá? Mas é uma lei bem extensa e eu acho que é importante todo mundo entender os detalhes e de que forma ele impacta a empresa, tá? Você vai começar a ver cada vez mais um papel que é uma pessoa responsável por tentar, eu digo tentar porque nem sempre é possível garantir, né, mas tentar garantir essa integridade dentro das organizações, tá bom?